Olá, aprendizes do vinho! Tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de um assunto sério, o descaminho dos vinhos. Você sabe o que é descaminho do vinho? O descaminho do vinho é um crime que tem acontecido com muita frequência aqui no Brasil e ele prejudica tanto o produtor nacional quanto o consumidor final do vinho. E você pode estar envolvido aí na cadeia do descaminho do vinho sem mesmo saber o que é isso, ou sem mesmo saber que isso está acontecendo. E hoje a gente vai te explicar o que é e como acontece esse descaminho para você não correr o risco de ser aí uma vítima de descaminho do vinho. E a gente está falando sobre esse tema de descaminho do vinho porque a gente fez uma enquete lá para os membros, que a gente tem a opção aqui de seja membro no canal, então os membros votaram na enquete e decidiram que esse ia ser o tema, que é um tema bem relevante, na verdade, né, sobre o descaminho do vinho. E se você também quer decidir qual vai ser o tema dos próximos vídeos, ter acesso a vídeos exclusivos, a lives para membros, se torne um membro, clique aqui embaixo e seja membro do Aprendi com Vinho. E se você não quer se tornar um membro do Aprendi com Vinho, deixa apenas em um Valeu Demais, tem a opção aqui embaixo também do Valeu Demais, você colabora com o Aprendi com Vinho para a gente trazer outros tipos de vinhos para a gente degustar e conhecer juntos aqui no canal. O que é esse descaminho do vinho? O descaminho do vinho é a entrada do vinho estrangeiro, né, o vinho de outros países, ilegalmente aqui no Brasil. Esse vinho vai entrar no nosso país sem pagar os devidos impostos e sem passar pelo controle da Receita Federal e do MAPA, que são os órgãos que fiscalizam ali tanto a qualidade quanto a procedência desses vinhos que entram no nosso país. Esses vinhos entram de forma clandestina no Brasil por quadrilhas ali especializadas nesse tipo de serviço, que se aproveitam das fronteiras que o nosso país tem com outros países, como Argentina, Paraguai, Uruguai. Então eles se aproveitam dessas fronteiras para entrar de forma ilegal com esses produtos. E eles não simplesmente botam esses vinhos dentro dos seus carros e entram no país adentro com os vinhos. Eles utilizam diferentes formas de esconder os vinhos descaminhados para entrar no Brasil e tentar entrar sem pagar os impostos. Eles utilizam carros, utilizam caminhões, motos, bicicletas e até cavalos. E eles escondem esses vinhos em diferentes locais também para evitar de serem pegos pela Receita Federal, enfim. Escondem em galpões, em fazendas, em ambientes onde os animais estão presentes, como celeiros, onde ficam ali as galinhas, onde ficam os porcos ali em chiqueiros, ou seja, locais inadequados que vão acabar prejudicando o armazenamento e a qualidade do vinho. Ele está ali na presença, às vezes, de um cheiro muito forte, pega ali uma bactéria, pega ali um micro-organismo que pode, além de estragar a bebida, trazer prejuízos aí à sua saúde e à saúde de quem for degustar esse vinho. E é um grande risco porque depois que ele entra no país, se ele não é pego ali na fronteira, é difícil de a Receita Federal conseguir acesso, né? Às vezes por uma denúncia até pode conseguir, e se você sabe de alguém que descaminha vinhos, aí você pode fazer uma denúncia, mas depois que entrou, eles vão começar a comercializar esses vinhos em diferentes locais, como internet, que é o principal, grupinho de WhatsApp, ali os contatinhos do WhatsApp. Quando você vê uma oferta muito tentadora, você começa a desconfiar de que esse vinho não é um vinho que entrou de forma legal no nosso país. Como é que a gente consegue identificar que esse vinho é um vinho de descaminho? A principal forma é o preço desproporcional do que o valor de um vinho que entra de forma legal no país, onde os importadores pagam o devido imposto e cobram ali, né, em cima do valor que deveria ser cobrado. Então, se você vê um vinho muito abaixo do que normalmente se vende, né, no nosso mercado, você desconfia de que esse vinho não é um vinho de procedência legal. E além do preço, como que a gente consegue identificar na garrafa quais são as características de um vinho descaminhado? Aqui a gente tem um exemplo desse vinho que também é um alvo de descaminho do vinho, que é o Cordeiro com Pele de Lobo, independente da uva, ele também sofre, ele é um vinho argentino. E algumas características que a gente vai perceber, né, no vinho. Esse vinho entrou de forma legal, então a gente consegue ver que ele tem um selo aqui que confirma que ele foi um vinho importado de forma legal, né, que ele não foi descaminhado. E no contrarótulo a gente tem algumas outras informações. Como ele é um vinho de outra língua, né, ele não é um vinho nacional, ele vai ter as informações ali na sua língua de origem. Aqui, por exemplo, é o espanhol. Mas quando ele é um vinho que entra de forma legal, que ele é importado, ele tem que ter também as informações em português. Então, abaixo do rótulo, normalmente vem as informações na nossa língua aqui, né, no país onde esse vinho foi importado, no caso a nossa é o português.
Então, essas são as principais características que a gente consegue identificar num vinho de forma legal, que ele veio importado legalmente, que ele vai ter essas características, principalmente o contrarótulo na língua do nosso país. E às vezes ele vem com esse selinho aqui que informa que ele foi importado de forma legal. Então, se você comprou um vinho de descaminho, se você viu lá que o contrarótulo não tem essas informações em português, você desconfia, porque esse vinho provavelmente entrou de forma ilegal aqui no Brasil. Tá, mas além do rótulo, qual que seria o problema, né, de comprar um vinho de descaminho, né? Como eu falei ali, a questão do armazenamento, ele pode sofrer alterações na sua qualidade por conta do mau armazenamento, fica ali muitas horas pegando sol, pegando micro-organismos, dependendo de onde ele está armazenado. Podem ser vinhos falsificados, então além de você comprar um vinho que não que não entrou de forma legal, você pode estar comprando um vinho falsificado, como é que fala? Pagando gato por lebre. Você pode comprar vinhos adulterados, onde vão ser inseridas substâncias ali que não são interessantes para a nossa saúde, como metanol, corantes, conservantes, e tudo isso pode ali lhe causar desde uma simples dor de cabeça, como uma intoxicação grave, te levar até a morte. Então, não é tão simples, não é apenas não pagar impostos. O descaminho do vinho é um crime e ocorre ainda bastante aqui no nosso país. Além disso tudo, é muito importante a gente evitar comprar esse tipo de vinho, apesar de ser o vinho original, né? Mas em estar com um preço mais interessante, você sabendo que é um vinho ilegal, você vai estar prejudicando o comércio de vinhos nacionais. Então, o produtor nacional aqui dos vinhos acaba sendo prejudicado, porque muitas pessoas estão deixando de investir um dinheiro num produto que você vai ter confiança da sua procedência para investir um valor num vinho ali que você não tem certeza da forma que ele entrou, da forma que ele foi elaborado. Então, preste atenção nisso. Então, você pode estar ali dificultando a produção do vinho nacional, um vinho que você tem certeza de como foi feito, e também está desestimulando o produtor de vinho a continuar, né, produzindo os seus vinhos, que inclusive a gente produz vinhos maravilhosos aqui no nosso país. Outro risco muito importante ali para você levar em consideração quando você compra vinhos de descaminhos é que você está financiando organizações criminosas que provavelmente utilizam essa rotatividade de dinheiro, né, do vinho dos descaminhos dos vinhos, para investir esse valor em outras coisas, né, como compra de armas, drogas, munição. Então não é simplesmente você comprar um vinho que você queria comprar, degustar num valor mais acessível porque ele não pagou imposto. Não é apenas a questão do imposto, você pode estar financiando organizações criminosas, então preste atenção. A gente recebe aqui no Instituto onde a gente estuda no Instituto Federal, e a gente recebe muito vinho que a Receita Federal recolhe desses descaminhos, né? E esses vinhos são doados para os institutos, para a gente poder fazer as nossas aulas de análise sensorial. Então a gente acaba degustando esses vinhos e em grande maioria das vezes eles não são vinhos que estão na sua melhor qualidade. Então a gente degusta vinho que está ruim, que provavelmente até ele chegar nas nossas mãos, ele passou ali por um mau armazenamento. Então tudo isso conta, né, para a gente acabar degustando um vinho que não tá legal e às vezes você tá pagando por isso. Então preste atenção quando você for comprar um vinho, porque você pode estar deixando de investir no seu próprio país, né? Um vinho que entra de forma ilegal, não paga imposto, e o Brasil precisa recolher esses impostos para poder investir em outras áreas como saúde e segurança. O descaminho do vinho é um crime previsto em lei no artigo 334 do Código Penal, e quem descaminha vinho pode pegar prisão aí de até 4 anos, então você pode estar cometendo um crime e ainda ser preso. Falando em crime, eu sou uma viciada em Aeroporto, Área Restrita e Operação Fronteira, que são 2 séries que passam no Discovery, se eu não me engano. E foi o que inspirou esse tema do vídeo de hoje, porque a gente vê bastante esse tipo de crime acontecendo, principalmente na série Operação Fronteira. O descaminho do vinho é muito frequente, não só do vinho, como de outras bebidas alcoólicas, como uísques. E então a gente resolveu trazer esse tema aqui para vocês. Inclusive a gente assistiu no podcast do Inteligência Limitada, onde o Angelito e o Anderson Leme, eles falaram um pouquinho de forma geral, né, de todos os tipos de crimes que eles pegam, tanto nas fronteiras quanto nos aeroportos do Brasil, principalmente crimes de drogas, né, tráfico de drogas, mas o vinho está lá recorrente nas fronteiras e também até nos aeroportos, né, muita gente traz vinhos de outros países, não declara, né, o valor que está trazendo, às vezes passa da cota, passa do limite de litros, e tudo isso que a gente assiste, a gente fica muito envolvido, e eu resolvi trazer esse tipo de tema para vocês.
Se você quer comprar um vinho que você vai ter certeza que não foi um vinho de descaminho, a gente tem um catálogo da importadora Six Wine, onde eu vendo através desse catálogo vinhos de qualidade, vinhos que a gente tem certeza da sua importação, de como ele entrou no nosso país, da sua qualidade. Apesar de ser de diferentes países, esses vinhos vieram de forma legal. E você pode me chamar aqui no link da descrição que eu te ajudo a escolher qual desses vinhos você pode comprar a partir aí do seu gosto pessoal. Não deixe de me chamar. Esse vinho chega diretamente na sua casa, com preços super acessíveis e você vai ter certeza da qualidade do vinho que você está comprando. Pode me chamar que eu te garanto a qualidade. E se você desconfia de algum caso de descaminho do vinho, você pode entrar em contato com a Receita Federal através do telefone 146 ou então nesse site aqui da Receita Federal. Você pode fazer a sua denúncia e acabar com esse tipo de crime aqui no nosso país e continuar incentivando o consumo de vinho nacional, de vinhos que entram legalmente no nosso país. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, desse tema importante do vídeo de hoje. E se você quer conhecer a história de 2 vinhos que sofrem bastante com o descaminho do vinho aqui no Brasil, eu vou deixar aqui para vocês. Assista o vídeo sobre o DV Catena Malbec e sobre o Cordeiro com Pele de Lobo Malbec. Um beijo e até semana que vem.